Olá a todos, sejam muito bem-vindos e vamos para mais um vídeo aqui no canal, dessa vez então sobre o Tratado de Arquitetura do Vitrúvio. Esse livro aqui eu já li faz um tempinho, tá? E na época que eu li foi uma leitura muito proveitosa para mim, porém eu não tive acesso a um vídeo explicativo de como você deve iniciar essa leitura, tá certo? Então a proposta desse vídeo é com qual mentalidade você deve iniciar essa leitura, tá? Antes de mais nada, nem todos os livros necessitam de uma explicação de como você deve ler. Na verdade, ninguém precisa de alguém dizendo para o outro como você deve ler determinado livro, artigo, por aí vai. Mas eu acho interessante comentar sobre isso porque é algo que eu gostaria de ter tido acesso. Também não procurei demais, eu simplesmente abri o livro e comecei a ler, e o resultado final é o seguinte: eu adorei a leitura, foi muito proveitosa. Durante a minha trajetória de vida, eu quero voltar a essa leitura várias vezes, porém com uma mentalidade diferente da primeira vez que eu li esse livro. E qual é essa mentalidade? Eu queria, pegar o conhecimento do Vitrúvio, escrito nessas 500 páginas aqui mais ou menos, e aplicar nos meus projetos, nas minhas obras, nas minhas construções aí afora. Porém, não foi o que eu encontrei de verdade. Então, reiterando aqui, já indo lá para o final do vídeo, como material de curiosidade, esse livro aqui é nota 10. Como material de aplicabilidade para os dias atuais, nem tanto. Mas vamos em partes, né? Eu estou pondo o carro na frente dos bois. Esse livro aqui, que eu tenho em mão, que é essa edição e tal, ela foi lançada pela Martins Fontes, já conta com várias reimpressões. O livro de tamanho aqui, ele é pequenininho, é cerca de 1 palmo, e ele é bem grossinho, como vocês podem ver. Dá uns 2 dedos meu aqui. Ele foi impresso então em capa cartão, com orelhas dos 2 lados, e ele conta então com o papel, aquele papel branco, que é o papel offset, numa gramatura bem boa. Ele é 75 gramas, se eu não me engano, e a letra dele é uma letra confortável de ler e bem espaçada. Então, em termos de edição, a Martins Fontes está nota 10. Tá? Aqui no final, eu já vou adiantar, tem essa imagem aqui do Leonardo da Vinci, que é o homem vitruviano. Então, esse homem vitruviano vem do Vitrúvio. Olha como as coisas estão todas ligadas. E agora sim, então, vamos de fato ao que esse livro nos conta. Na época, o Vitrúvio então escreveu 10 livros, e esses 10 livros compilados, né, formam então o livro que eu tenho em mãos. Ele fala então de técnicas construtivas para a época. E qual é essa época? Bom, o Vitrúvio viveu aproximadamente no século I a.C. Então você pensa, como que você quer aplicar um estilo de construção que data de 1 a.C., sendo que a gente está em 21 depois de Cristo? Dá 22 séculos de diferença, mais ou menos aí. Não parei para fazer a conta, mas é mais ou menos isso. Dá mais de 20 séculos de diferença. Então, como que o Giovanni aqui quer aplicar uma coisa que o Vitrúvio fazia há muito tempo atrás, hoje em dia, né? Mas sim, você consegue aproveitar bastante conhecimento daqui e adaptar para os dias atuais. Então, eu vou ler agora o título de cada livro que o Vitrúvio escreveu e comentando com vocês livro a livro, tá certo? Tem alguns títulos que são curtos, outros títulos são, do tamanho de um capítulo. Mas vamos lá. O livro 1, ele então é nominado como O Século de Augusto, o Império e a Egrégia Autoridade dos Edifícios Públicos, dedicatória a Otávio César Augusto. Então, no primeiro livro, o Vitrúvio vai basicamente se apresentar, mostrar suas capacidades, né? E então convencer o imperador Otávio César Augusto de que o material que ele está produzindo é relevante para o império, tá certo? E eu devo dizer que ele conseguiu, né? Ele conseguiu então fazer esse material, esse tratado que ele desejava. Aí já no capítulo 2, né, no livro 2, aliás,
ele fala então o sonho do arquiteto, a construção de uma cidade, a economia da cidade antiga, a realização do sonho, a cidade de Alexandria, a importância dos materiais e das suas potencialidades. E aqui eu trago como destaque a importância dos materiais e suas potencialidades. No século I a.C., a gente não tinha os veículos motorizados, né? Avião, carro, caminhão e por aí vai. Então, os únicos materiais que os construtores tinham acesso era o que estavam disponível na região que eles viviam, né? Seja a madeira que crescia das árvores, seja as pedras, o barro e por aí vai. Então não tinha como importar uma madeira da China, ou se não algo das Américas, que nem tinham sido cogitadas a existência delas ainda. Então era difícil. Então aproveitar os materiais de suas regiões era a lei máxima. E hoje em dia isso está se perdendo dia após dia. Então é comum, sei lá, importar madeira da Amazônia, de qualquer lugar que seja, para São Paulo, para Minas Gerais e tal. E isso se torna, de maneira geral, muito ruim, porque o transporte feito por caminhões, por exemplo, prejudica na poluição. Isso aumenta os gastos de uma obra, né? Você tem que pagar o frete de deslocamento de quilometragens monumentais. Então, o arquiteto dominar, o engenheiro, enfim, o construtor em geral, dominar os materiais disponíveis na sua região, potencializa os seus próprios escritórios, os seus próprios nomes, né? Você consegue baratear uma obra e deixá-la mais com a identidade do local. Então é uma coisa que eu aprendi com Vitrúvio, tá vendo? Você consegue tirar conhecimentos de um livro de um século antes de Cristo, mesmo não sendo igualzinho o que eles faziam na época. Basta refletir, basta ter criatividade. E se você já leu esse livro, comenta também as suas impressões aí, para quem está assistindo o vídeo, e para mim também, para eu aprender mais ainda com vocês. Vamos transformar esse canal numa espécie de fórum dos arquitetos aí. Os comentários têm que ser mais ricos que os conteúdos dos vídeos em si. Bom, vamos lá. O livro 3 é o Estatuto do Artista da Antiguidade, os verdadeiros artistas, a ilusão dos falsos juízos, e a arquitetura religiosa. Então, além da arquitetura religiosa, como ela era aplicada, a gente tem também o Estatuto dos Artistas. O Vitrúvio fala que os arquitetos têm que dominar todas as artes, não apenas a arte do desenho, vamos dizer assim, mas também a arte da música, da pintura, da encenação e por aí vai. Então, quanto mais artes você agregar ao seu conhecimento, mais os teus projetos, os teus clientes irão ganhar com isso. E aqui eu não falo, por exemplo, o que mais me trouxe a curiosidade foi a música. Então não é assim você pegar um violão e começar a tocar, é entender a teoria por trás daquilo. A música tem as partituras, tem a forma como os acordes são formados, tem as oitavas, as notas graves, as notas agudas. Então entender a prática, né, a teoria por trás daquela prática é importante, e você consegue acrescentar isso nos seus projetos. Falando assim fica muito abstrato, mas quando você para estudar, e é o que eu estou fazendo nesse sentido, você começa a ver como faz sentido toda a teoria musical com a proporção áurea, por exemplo. Então, para um tempinho do seu dia aí e tenta comparar as proporções áurea, a geometria com a música. Tem tudo a ver. Música é matemática, basicamente. Vamos lá, livro 4 agora. A ordenação do corpus da arquitetura, as ordens dórica e coríntia. Então, mais uma vez, você não vai construir seguindo a ordem dórica e coríntia hoje em dia. A gente tem um outro tipo de construção, outro tipo de identidade arquitetônica atualmente. Mas é legal você conhecer as ordens dórica e coríntia e quem sabe, numa obra, você fazer referência a ela. Não fazer igual, mas fazer uma referência, trazer para os dias atuais. Então, sim, é possível você aproveitar os conteúdos, mas eu não acho interessante você aplicar idêntico ao que estava aqui. Talvez numa restauração e por aí vai, no restauro, mas é por aí só. No livro 5, a especificidade de um tratado de arquitetura, as questões terminológicas, um guia prático, o exemplo do cubo, a arquitetura pública. Então Vitrúvio vai mostrando como é interessante se ter um tratado, porque isso encurta o tempo de
de projeto e por aí vai, e você pode seguir então uma técnica que já vem dando certo. E é o que ele fala então nesse livro 5. Indo pro livro 6, a minha garganta tá bem ruim agora. Eu acho que eu vou parar para beber uma água. Deixa eu dar um cortezinho aí. Pronto, tô de volta. Vamos lá, agora eu parei no livro 6. Ele fala então do valor do conhecimento, o sábio é um cidadão do mundo, a importância da educação, gratidão para com os pais e para com os mestres, a honestidade do arquiteto, e existem arquitetos ignorantes e ineptos, e a arquitetura privada. Então ele compila muito da parte da ética com relação à arquitetura, né? Honrar os pais, honrar os mestres, e por aí vai. Então é uma coisa assim, é um livro, né? O livro 6 ele é muito nobre em termos de conhecimento e vale muito a pena ser lido meio que até que individualmente, sabe? Você pode ler apenas um desses 10 livros do Vitruvio, não precisa ler o livro inteiro toda vez. Ah, eu quero ler mais sobre a ética do arquiteto. Você pega na sua estante o livro e lê, né, essa parte número 6, por exemplo. Então é uma coisa assim muito interessante. É uma dica aí de leitura também para esse livro. Você não precisa ler o livro inteiro, você pode ler só algumas partes pontuais para o seu momento, né? Seja uma pesquisa, um trabalho específico. Vale a pena então consultar o que o Vitruvio dizia aqui na época dele. O livro 7 tem um nome maior de todos. Então vamos lá. Vamos de novo. O mérito dos escritores, exemplos célebres, condenação do plágio, a novidade das bibliotecas helenísticas, juízo sobre as autenticidades das obras, o crítico deve ser erudito, a verdade sempre se revela, o sábio deve ser humilde, o orgulho não é bom conselho, reconhecimento da contribuição das gerações anteriores, mestres nas leis da perspectiva, teóricos dos estilos dórico e jônico, escultores do mausoléu de Helicarnasso, autores gregos e romanos de livros de arquitetura, continuidade prestada pelos romanos à arquitetura grega, outros exemplos gregos, outros exemplos romanos, os acabamentos das obras. Então você percebe que o Vitruvio sempre foi um nerd, vamos dizer assim. Ele estava sempre buscando conhecimento, sempre se aperfeiçoando. Essa motinha passando aqui está estragando o nosso vídeo, deixa ela passar. Muito obrigado, meu amigo, você atrapalhou o nosso vídeo aqui. Mas o Vitruvio sempre estava se enriquecendo com novos conhecimentos. E isso eu acho que é a principal herança que a gente tira desse livro aqui após a leitura. Sempre está buscando novos conhecimentos, sempre está se atualizando, né? Nunca ficar parado no tempo. Então, eu aprendi isso com o Vitruvio também, eu posso dizer assim, pelo menos no sentido do escritório, sabe? Sempre está atualizando. O que eu aprendi na faculdade há 3, 4 anos atrás é legal, mas já faz 3, 4 anos que novas tecnologias surgiram, sejam de material de construção, de softwares e por aí vai. Então, está atualizando e buscar sempre o melhor para você e para com os clientes é sempre a melhor opção. Esse livro 7, então, nos traz, né, se você for pegar num contexto mais atual, esse exemplo. Vamos para o livro 8. Os 4 princípios da natureza. Tudo o que nasce surge desses elementos. A importância do elemento líquido, a arquitetura da água. Livro fantástico também. Ele coloca arquitetura e água lado a lado. E eu não vou entrar em detalhes aqui, mas vale a consulta. É um capítulo, assim, um livro mais curtinho, que é muito gostosinho de ser lido e traz vários conhecimentos também. Livro 9, a gente já está acabando. Aqui, no livro 9, eu não vou ler porque o título é gigante, é metade da página. Mas ele, então, enaltece algumas personalidades da época, como se fossem os ídolos do Vitruvio. Então ele fala, por exemplo, que não vou ler todos, ele fala do Platão, ele fala do Pitágoras, do Teorema de Pitágoras, fala do Arquimedes, que por sinal é o nome do meu gato também, traz um destaque para os romanos, Lucrécio, Cícero e Varrão, e por aí vai. Falando em Arquimedes, olha quem está aqui. O Ark. Ele não apareceu no canal ainda. Nesse meio tempo que eu fiquei sem gravar vídeos, o Ark resolveu vir morar comigo. E no livro 10, nossa, Ark, a minha garganta tá muito ruim.
Ai, ai, vou ter que deixar a água aqui. Você vai beber minha água, Ark. Sai daí. Ai, ai. Era pra ser um vídeo super formal, mas pelo jeito não foi. Mas tá legal, hein? Você tá gostando? Deixa um like aí. O último livro, o livro 10, é o encerramento, né? Então ele fala da antiga lei de Éfeso, sobre o cumprimento dos orçamentos, sua desejável aplicação nas obras em Roma, e não só nas obras, também na infraestrutura dos jogos públicos e os princípios da mecânica. Esse então é o livro que encerra, né? O livro 10 é o que encerra todo esse material incrível produzido um século antes de Cristo e que tem relevância até os dias de hoje, mas sempre lembrando que é interessante trazer o conhecimento do passado atualizado para os dias de hoje, entendeu? Cada caso é um caso, né? É importante ter interpretação sobre os materiais, mas aqui está então comentado para vocês Vitrúvio, o Tratado de Arquitetura. Eu vou ficando por aqui, tá? Só um recadinho antes disso, é que na semana que vem, então na próxima quarta, eu retomo os vídeos de urbanismo, tá? Eu vou atualizar os vídeos que eu já gravei para uma identidade mais atual aqui da época que eu estou vivendo, e então já vou deixar todos gravados e publicados para ser lançados então toda quarta-feira. Não só de livro vai viver esse canal, a gente vai falar de outros conteúdos também, mas eu acho interessante, é um compromisso que eu tenho com vocês de terminar então o livro do urbanismo, mas eu queria trazer esse aqui antes de finalizar então aquela minissérie que eu iniciei há uns 2 anos atrás. Vou ficando por aqui, se gostou se inscreva no canal, deixa um like, ajuda a gente, comenta aí, vamos debater sobre o assunto, é mais importante o debate, né? Esse vídeo aqui então foi só o gatilho para iniciar então essa conversa enriquecedora que a gente pode ter aqui nos comentários. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!